Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025, data do meu aniversário. Quero dividir com você a alegria de ser vascaíno. Peço a você o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é super importante para o nosso conteúdo, que você se inscreva no canal, me dê esse presente, se inscreve no Fanático Vascaíno. Comenta o que você achou do clássico ontem, que terminou empatado. 1 ponto conquistado ou 2 perdidos? Qual é a sua análise? Vamos debater a sequência do Vasco. Bahia e Cruzeiro, os 2 próximos jogos em São Januário. Lucas Freitas volta na próxima quarta-feira. Time mais rápido, time com a presença do capitão. Enfim, tudo isso e muito mais nós vamos debater agora. Primeiro, quero agradecer demais as inúmeras mensagens que recebi já desde sábado, né? Mas ontem também, durante a transmissão, pelo meu aniversário hoje. Muito obrigado a todos pelo carinho. Vocês são super importantes. Ter o canal Fanático Vascaíno crescendo cada vez mais no top 5 entre os canais que falam de vasta gama é motivo de muito orgulho, é um presente enorme, porque faço com muito carinho para vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Que Deus abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo. Bora falar agora sobre Flamengo versus Vasco. E o clássico no Rio de Janeiro terminou empatado em 1-1. Primeiro é importante contextualizar que Felipe Luiz decidiu poupar vários dos seus titulares. Ainda assim, mesmo com reservas, o Flamengo abre o placar, gol de Carrascal depois de uma blitz rubro-negra. Mas a partir do gol, o Flamengo abre mão de jogar e permite ao Vasco que vá melhorando dentro de campo. E o prêmio por essa melhora do Vasco acontece já na reta final do primeiro tempo, quando o Ryan aparece de cabeça para fazer o gol de empate. Na etapa final, Felipe Luiz vai colocando titulares. Lança a mão, por exemplo, de Samuel Lino, Arrascaeta, Pedro, enfim, o batalhão completo. Mas mesmo criando oportunidades de gol, o Flamengo não consegue marcar o gol da vitória. O Vasco faz bom jogo, na minha visão, mereceu o empate e conseguiu, em alguns momentos, na base de contra-ataques, levar perigo ao gol do goleiro Rossi. Rossi que fez boa partida, o clássico foi para lá de movimentado. Pro torcedor vascaíno, empate para ser festejado. Mais uma demonstração de força do Vasco contra um time grande do Rio. Vale a lembrança de que o Vasco eliminou recentemente o Botafogo na Copa do Brasil. Cruz Maltino, que pulou para o 15º lugar com 24 pontos, são 2 de vantagem em relação ao Vitória, primeiro time no Z4. Já o Flamengo segue em primeiro, 51 pontos, mas nesse momento o Flamengo já corre o risco de perder a liderança. Isso porque o Palmeiras, que venceu no sábado por 4-1 Fortaleza, tem 49 pontos e um jogo a menos do que o Fla. Se esse jogo a menos tiver vitória alviverde, o Palmeiras ultrapassa o Flamengo e assume a ponta do Campeonato Nacional. Foi por isso que o Flamengo encarou esse jogo contra o Vasco à Vera, mesmo tendo na próxima quinta-feira a decisão na Argentina contra o Estudiantes. Time argentino que vai poupar praticamente todos os seus titulares no confronto dessa segunda-feira pelo Campeonato Argentino. Bom, vamos falar sobre o jogo de ontem, né? O time do Vasco começou o jogo tentando se encaixar, levou um gol numa falha, para mim, individual, aliás, em falhas individuais e até coletiva, porque senão vejamos, no lançamento feito para o campo de ataque, salvo engano era o Carrascal, ou era o Bruno Henrique, ia sair na cara do Léo Jardim, e o Léo demorou a sair do gol. Quando ele resolve sair, ele dá um soco na bola, um soco fraco, a bola para na esquerda, no Everton Cebolinha. Ele corta e mete uma pancada e ela explode no travessão. Bola volta, aí o jogo se desenvolve. Vai para a direita, toca daqui, toca dali, cruzamento, cabeceio, Léo Jardim salva. Grande defesa. Aí falha a zaga e o sistema defensivo como um todo. Ninguém com o Carrascal para ele fazer o primeiro gol. Ontem no Maracanã, pensei, bom, Vasco vai sentir esse gol. Não sentiu. Mostrou poder de reação. Isso deve ser destacado aqui, nesse vídeo. O time se organizou e passou a jogar. Fez o gol de empate com o Ryan, numa linda cabeçada após a cobrança de escanteio do Coutinho. Aliás, há muito tempo que eu não vi o Vasco fazer um gol numa cobrança de escanteio de forma direta, né? E o Ryan
fez o gol. O Ryan, que até então estava sumido no jogo. Meu amigo, se você não viu o jogo, a partir desse gol, o Ryan jogou pra caramba no jogo. Arrebentou com a partida. Ele comandou as ações, tanto que ele ficou até o final, foi um falso 9, disse na entrevista no fim, né, no campo ainda, que nunca correu tanto na vida e valeu, porque ele se dedicou, ele foi intenso, ele jogou pra caramba. Agora, o Ryan tá fora, quarta-feira levou o terceiro cartão amarelo ontem, numa falta que ele sofreu, né, ele reclamou, o árbitro foi lá e amarelou o cara. Mas o Ryan jogou demais. Isso, inclusive, levou o técnico Fernando Diniz, ao ser perguntado sobre o Ryan na entrevista coletiva, a se derreter, abrir o coração, falar, olha, lá atrás eu falei para não vender o Ryan, e ele agora vale o triplo. Claro que é um exagero, né, na observação, mas o Diniz realmente sempre esteve certo nessa questão. Vender o Ryan significava, naquela oportunidade, que foi a última janela, queimar um ativo por 10 milhões, 12 milhões de euros, quando você poderia vendê-lo numa próxima janela, não essa de final de ano, mas no outro meio do ano, a grande janela, pelo menos pelo dobro. 25 milhões, quem sabe 30. Talvez aí chegue a conta do triplo que o Fernando Diniz falou. Você concorda com ele? Ryan foi muito bem no jogo ontem. Foi o craque do jogo, para mim. O cara que incomodou demais a zaga adversária. Quando saiu o Verratti, ele foi o falso 9. Aliás, o técnico Fernando Diniz ontem demorou a mexer no time, na minha avaliação. Verratti e Coutinho estavam extenuados, cansados, ao extremo, ao limite, mas ele deixou os dois até os 27 do segundo tempo. Tanto que teve uma bola que eu chamei a atenção na transmissão, em que o Coutinho fala pro Diniz, troca, não aguento mais. Será por volta de 25 do segundo tempo. Essa troca, a oxigenação do time do Vasco, com as entradas do David e do Matheus França, antes o Andrés Gomes já tinha entrado no intervalo na vaga do Nuno Moreira, deram uma mobilidade ao Vasco, deram mais velocidade. O Vasco passou a incomodar mais o Flamengo. Ah, mas o Flamengo carimbou o travessão do Vasco com o Saul. Sim, mas o Vasco esteve presente no campo de ataque, levando perigo ao gol do Rossi. O empate foi, acho que do tamanho do jogo. Fosse um 2-2 também, zero problema. Mas o Vasco competiu. Teve muito torcedor, até do Vasco, matando o time de véspera. Não, vamos ser goleados, os caras vão amassar, vão atropelar. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas também meteram as reservas. Pô, o time reserva do Flamengo é muito bom. O Vasco jogou futebol. E se jogar assim, com essa disposição, com essa vontade, até o final, como foi contra o Flamengo, que é o líder do campeonato, o Vasco vai estar na posição que ele já deveria estar o quanto antes. O jogo de ontem só demonstrou que esse time do Vasco, esse atual, era para estar pelo menos na 10ª posição. Mas com os resultados da rodada ficou em 16º. 2 pontos só acima da zona de rebaixamento. Porém, se vencer o Bahia quarta-feira, São Januário, a tendência, né, vencendo de 1-0 o que vai acontecer? O Vasco ultrapassar os seus adversários e bater 13º colocado, 1 ponto do G12, que é aquela área de classificação para a Sul-Americana, e 5 do Z4, fazendo os 24 jogos. É de fundamental importância vencer o Bahia. Depois pensar no Cruzeiro, outro adversário dificílimo. Mas o Vasco tem que ter à sua disposição, como foi ontem, diante do Flamengo. Matheus França, razoável, ainda demonstra estar fora de forma, o que eu não consigo admitir para um jogador profissional. Está em fora de forma, ele vive disso. É como se eu fizesse o nosso vídeo sempre rouco, não consigo recuperar. Não pode. Não pode um atleta que depende do corpo não estar em forma. Mas teve um bom momento, um chute fora da área. Ah, mas se ele tivesse servido o Ryan, fez certo, bateu bem, o Rossi espalmou, levou muito perigo. Depois, um escanteio bizonho.
ainda está se entrosando. O David entrou para mim com muita força, com muita disposição para puxar contra-ataque. De todas as substituições, para mim, o Andrés Gomes entrou muito bem, mas o Lucas Oliveira fez uma partidaça. Inclusive o Diniz elogiou ele depois do jogo, porque não jogava há muito tempo. Jogou pra cacete, mas o Lucas Freitas, que vinha sendo titular, vai jogar. Robert Renan foi a um hospital logo depois do jogo, seguiu depois para casa, ficar no protocolo da concussão. Não joga quarta-feira, quem sabe volta sábado. Mas a nossa zaga foi muito bem. Até então com Cuesta e Robert Renan e depois com Cuesta e Lucas Oliveira. E aí, concorda? Então deixa aqui o seu comentário. Quero agradecer demais a vocês pelas mensagens. Vou ler todas aqui, vou responder. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama.